Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para responder a pergunta que todo ano, nessa época do ano, mês de junho e de julho, eu recebo. Qual é a pergunta? Pastora, festa junina é pecado? É pecado a gente frequentar ou a gente fazer uma festa, arraiar gospel, arraiar de Jesus, festa junina para Deus, cristã, ou a gente que é cristão frequentar uma festa junina normal, comum, ou deixar os nossos filhos irem à festa junina? Então, eu vou deixar aqui esse vídeo gravado, a minha resposta para vocês. Antes de começar a responder, eu preciso deixar bem claro, porque eu tenho muitos seguidores que não são de nenhuma religião, para todo mundo entender que nós evangélicos, nós somos um tipo de cristão que acredita que é errado adorar imagens, adorar estátuas, adorar pessoas. A gente acredita, diferente dos cristãos católicos, que a gente acredita que a gente não deve adorar os apóstolos, adorar Maria. A gente ama Maria, mas a gente não adora Maria, porque a gente acredita 100% de que o único que a gente deve e pode adorar é Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então, antes de qualquer coisa, para você entender por que para nós festa junina não é uma coisa assim inofensiva, é porque nós entendemos que a festa junina ela está diretamente vinculada ao culto e a adoração de 3 nomes ligados, na Bíblia a apóstolos, que hoje são santos, entre aspas, para o católico, realmente para a Igreja Católica são santos, mas para nós, todo mundo que segue a Jesus é santo, porque segue a ele, se torna santificado por ele, entenderam? Então, para começo de conversa, vocês precisam entender que nós, cristãos evangélicos, pensamos diferente dos católicos, acreditamos em coisas diferentes, por isso a nossa visão sobre festa junina é diferente. Se você der um Google, você vai achar muita informação na internet sobre a origem das festas juninas. Eu quero ler para vocês um texto que vai ser mais rápido, que eu achei da revista Super Interessante. Diz assim: as festas juninas homenageiam 3 santos católicos. Santo Antônio no dia 13 de junho, São João no dia 24 de junho e São Pedro no dia 29 de junho. Daí que vem festa junina, tá? No entanto, a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã, ou seja, antes do cristianismo, antes de existir João, Antônio, Pedro, antes de existirem qualquer um dos discípulos e apóstolos e seguidores de Jesus, antes de existir Jesus encarnado, já existiam festas ligadas a essa data. Presta atenção. Diz assim: a origem das comemorações nessa época do ano é anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de verão. Essa importante data astronômica, porque é ligada à astronomia, que tem a ver com a agricultura. Essa importante data astronômica marca o dia mais longo e a noite mais curta do ano, o que ocorre nos dias 21 ou 22 de junho no hemisfério norte. Diversos povos da antiguidade, como os celtas, vai vendo, e os egípcios, vai vendo, só por leve, tá? Para não dizer o contrário, aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam fartura nas colheitas, ou seja, rituais significa o quê, gente? Culto. Muito antes do cristianismo, já existiam povos celtas e egípcios que nessa época faziam cultos pagãos aos seus deuses, vocês estão entendendo? E pediam para os seus deuses darem fartura nas colheitas. Continuando, na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituindo dias de homenagens aos 3 santos no mesmo mês, diz a antropóloga Lúcia Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Veja bem, o que acontecia com a Igreja Católica? Você já ouviu falar de sincretismo religioso? Isso é conhecido, só você estudar um pouquinho de história da igreja que você vai saber. A Igreja Católica, na época que ela começou a estabelecer seus cultos, suas celebrações específicas da Igreja Católica, ela queria muito ganhar os fiéis
fiéis de outras religiões. A intenção era até boa, tá? Só que nisso cometeu-se alguns erros. Cometeram alguns erros de pegar datas que eram pagãs, trazer para a Igreja Católica, isso é conhecido, é só você ler, estudar um pouquinho da história que você vai ver, que é um fato, não vou entrar muito aqui nesse detalhe, tá? Basta você dar um Google que você vai achar. E a Igreja Católica começou a pegar, por exemplo, você é celta, você adora o seu Deus nessa data, vem para cá, para nossa igreja, que aqui a gente vai estabelecer um culto para o nosso Deus nessa mesma data. Então eles começaram a fazer isso. Em alguns casos, eles pegavam e davam nomes para as deusas, entendeu? Tipo, a deusa Diana de Éfeso, que eles adoravam. Aí eles pegaram na Igreja Católica e deram um nome de uma das Nossas Senhoras para Diana. E aqui você vai cultuar a Diana, só que vai ser a Nossa Senhora. Tal, porque tem muitos nomes de Nossa Senhora, né? Vocês sabem que nós, evangélicos, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou esclarecer. Nós acreditamos que Maria é uma pessoa e Nossa Senhora é outra. Não sei se vocês sabem disso. Maria é aquela mulher maravilhosa que nós amamos, que carregou Jesus no ventre por 9 meses, foi a mãe biológica ali de Jesus, mas Nossa Senhora nós entendemos que ela é uma entidade, alguém que foi criada pela Igreja Católica, entendeu? E você vai estudando um pouquinho da história da Igreja Católica, logo você vai perceber que existem vários tipos de Nossa Senhora tal, Nossa Senhora tal, Nossa Senhora tal. Por quê? Isso tudo começou lá atrás com esse trabalho de tentar ganhar os fiéis de outras religiões, entendeu? Era um sincretismo religioso, tentando trazer pessoas de outras religiões e fazendo as pessoas adorarem aos nossos deuses, né? No caso, os católicos teriam os seus deuses, os cristãos católicos, e era uma forma de tentar fazer a pessoa substituir a adoração do Deus dela, do Deus dele, para o Deus, no caso, que era o que o católico acreditava, com todas as boas intenções. Só que aí foram cometendo os erros que hoje, por isso que existe o evangélico e o católico. Se você estudar um pouquinho da reforma protestante, você vai entender que Martinho Lutero, que foi o cara que começou a reforma protestante, ele era católico e ele então pediu para ler a Bíblia. A Bíblia nunca tinha sido traduzida, ele foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia e aí ele achou um monte de coisa que era diferente, que a igreja tinha estabelecido, instituído e que começou a briga e aí que nasceram os evangélicos. Porque começou uma briga de, olha, nós estamos fazendo tudo errado, não é isso que a Bíblia diz. Isso foram invenções dos homens para tentar ganhar o povo, entendeu? Então você precisa saber disso para que você entenda esse texto aqui, que está na revista, aqui que a antropóloga falou. A Igreja Católica não conseguia combater os cultos pagãos. Isso há muito tempo. E a igreja então começou a aderir a algumas datas para tentar ganhar os fiéis. Isso é história, gente. Ninguém está falando mal da Igreja Católica. Eu amo os católicos, tenho vários amigos católicos, não tenho nada contra. Mas eu preciso que você saiba dessa questão cultural, histórica. É muito importante para a gente continuar falando desse assunto. Continuando o texto, gente, que eu tô lendo aqui da revista Super Interessante, olha essa parte. O curioso é que os índios que habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam importantes rituais durante o mês de junho. Apesar de essa época marcar o início do inverno por aqui, eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram, se misturaram. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos, como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos, dos índios. Já a valorização da vida caipira nessas comemorações reflete a organização da sociedade brasileira até meados do século XX, quando 70% da população do Brasil vivia no campo, era uma população rural. Hoje, as grandes festas juninas se concentram no Nordeste, com destaque para as cidades de Caruaru e Campina Grande. E aí ele vai falando várias coisas, vai falando sobre a dança, né? A dança da quadrilha, ela era uma dança barroca, que inclusive eu amo dança barroca e criei na época que eu comecei o trabalho com solteiros, criei um baile de solteiros com danças barrocas, com louvores, lindo, que muita gente achava que era quadrilha e não era. A quadrilha que é uma dança barroca que veio na época da França. A fogueira já estava muito ligada à questão das festas pagãs. Esse costume da fogueira não é um costume só por causa do frio dessa época em alguns lugares, não. Tem a ver com a questão das festas pagãs. A música regional que surgiu também nessa época,
E tem muita coisa ligada à simpatia. Nessa época as pessoas fazem muita reza, elas acreditam que o Santo Antônio é casamenteiro, e muita simpatia, que a gente sabe que não é bíblico simpatia. É uma coisa que tem origem realmente pagã, que não é bom, não é uma coisa boa. Mexe com o mundo espiritual de uma forma perigosa. Por quê? Porque não invoca o nome de Jesus, entendeu? É um tipo de feiticinho, um tipo de bruxariazinha. Bruxariazinha inofensiva, é isso que é uma simpatia, tá? Então, não é uma coisa de Deus, não se deve fazer. Mas o costume vem de muitos milênios, porque vem do paganismo, antes do cristianismo, entenderam? Por isso que é complicado, não é uma coisa simples. Ah, vamos fazer uma festa junina gospel, cristã? Dá para fazer? Até dá, porque a gente pode realmente reciclar e transformar e usar elementos totalmente sem consagração. Podemos, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E o difícil é justamente a gente conseguir fazer isso com essa pureza, com esse cuidado. Vou terminar de ler o texto. Sobre a comida, é muito interessante. Ó. A comida típica das festas é quase toda à base de grãos e raízes que os nossos índios cultivavam. Ou seja, a comida que a gente tem hoje na festa junina no Brasil, ela veio realmente dos nossos índios, do nosso povo. A comida é feita com raízes e grãos como milho, amendoim, batata doce, mandioca. A colonização portuguesa adicionou novos ingredientes e hoje o cardápio ideal que a gente vê, né, nas festas tem milho verde, bolo de fubá, pé de moleque, quentão, pipoca e outras gostosuras. Canjica, uma delícia. Realmente, gente, é uma delícia a comida dessa época. E não me surpreende que venha do Brasil, porque realmente a gente tem um bom gosto muito grande para comida. Agora, onde que eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: se torna pecado se a gente pegar aquela festa cheia e recheada de costumes de adoração que invoque e adore ao que a gente sabe que a Bíblia manda a gente não adorar, entendeu? A Bíblia manda a gente não adorar pessoas, a gente não adorar imagens e estátuas, principalmente a Bíblia manda a gente não adorar os mortos. Então a gente que sabe disso, que crê nisso, se a gente vai para uma festa dessa, onde está sendo feita essa adoração de forma direta ou indireta, a gente acaba participando, entendeu? E aí sim a gente pode abrir legalidades espirituais para coisas ruins acontecerem, porque a gente está desobedecendo a Deus, ou de forma direta ou de forma indireta. Então a pergunta é pecado? Festa junina é pecado? Depende da festa junina. Ah, não, o pessoal da minha igreja, o meu pastor e a minha pastora são super cuidadosos, a gente faz lá uma festa que a gente nem chama de festa junina para não ter perigo, mas isso é o de menos, tá, gente, o nome. Ah, a gente faz até festa country, festa caipira, festa da roça, seja qual o nome for. O mais problemático é justamente o quê? É a música, que é o mais difícil de remover. Porque todas as músicas que são típicas exaltam e adoram aos nomes dos tais santos, que para nós são nossos irmãos. Para nós evangélicos, eles não são santos. Santos somos todos nós. Nós acreditamos diferente dos católicos nesse ponto. Então nós sabemos que na nossa fé cristã evangélica é pecado adorá-los, fazer uma música que os exalte. E aí a gente entra na dança, começa a celebrar, se divertir, se distrair. E é aí que o problema pode acontecer, justamente por causa da invocação. O principal fator é a música. O segundo principal fator é a questão da bebida alcoólica, que corre solto nessas festas. E aí tem muita gente embriagada, aí abre portas para as outras coisas, inclusive bebida destilada, que abre o corpo espiritual para que entrem coisas na pessoa. Por isso, gente, que as religiões africanas usam tanta bebida destilada, para poder as pessoas incorporarem as entidades, os espíritos, entendeu? Porque abre sim o corpo espiritual. E aí é que começa a haver um comprometimento nas músicas, nas bebidas alcoólicas. Ah, há uma possibilidade da gente fazer isso sem pecar? Ah, mas quem é que vai ter esse cuidado? Será que o seu pastor tem esse tempo para trabalhar nisso? Para verificar e checar tudo isso? Muitos pastores entregam na mão da liderança aos líderes dos jovens e faz um negócio totalmente mundanizado, com um monte de música do mundo, bebida alcoólica e outras coisas. É aí que está o problema, entendeu? Resumindo, gente, é pecado? Depende mesmo. Se for uma festa, o cristão removendo todo tipo de invocação, todo tipo de adoração que na nossa fé cristã evangélica não é permitido, então não
será pecado. Mas aí é que está o problema, gente. O problema é que eu, por exemplo, eu fico desconfiada. Ah, vamos lá, Sara, uma festa junina na minha igreja. Eu posso até ir para verificar. Cheguei lá na festa. Sou eu, sim. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Cheguei lá na festa. Começou a tocar um anarrie, uma musiquinha do mundo, uma quadrilha com música do mundo, eu me levanto linda e me mando do ambiente. Eu não vou participar. Por que eu não fico? Porque eu sei quem cala consente. Se eu estou ali calada, ali naquele ambiente, eu estou fazendo parte e meu nome vai ser contabilizado no mundo espiritual. Eu acredito muito no mundo espiritual e eu não brinco com isso, entendeu? Outra pergunta que fazem muito. Você acha errado deixar os nossos filhos participarem? Eu vou falar de mim, tá? Como eu aprendi isso quando a minha filha era pequena ainda, eu me converti, minha filha tinha 6 para 7 anos. Ela parou de participar tanto de festa junina na escola, como de Halloween na escola. Então, a partir dos 6, 7 anos, a minha filha já não frequentava mais festa junina. Por quê, gente? Porque ali na festa junina da escola tem as músicas todas consagradas ou ligadas à adoração a esses santos, a esses nomes. E eu não queria a minha filha pequena, aonde eu estou evangelizando. Nós temos que ganhar nossos filhos primeiro para nós, para depois ensinar o caminho de Jesus e ganhar para Jesus. O trabalho que dá enorme, o mundo tá aí igual um leão tentando destruir nossos filhos. E mais uma consagraçãozinha na vida dos nossos filhos não é bom. Então a minha filha não ia para a festa junina, não dançava quadrilha. Por isso que eu acho errado os pais botarem criancinha pequenininha. Depois, quando começar a crescer, que você tiver um entendimento, você vai querer tirar e aí seu filho vai ficar com raiva. Por quê? Porque você já educou pequenininho na festa junina. Você já ensinou a ter um prazer com o mundanismo. Você que é cristão, você que é pai, que é mãe cristão, que quer que o seu filho seja salvo, que ele vá para a glória depois, quando chegar a hora dele, né? Que ele tenha a salvação eterna. Você tá levando teu filho pequenininho, ensinando pro teu filho a gostar de uma coisa mundana e não ensinando ao seu filho, olha, a gente até pode ir numa festa junina, mas se for para Jesus, tudo sem adoração para qualquer outra pessoa que não seja o Senhor. Não, entendeu? Já dá um trabalho enorme, gente, evangelizar nossos filhos. Então, esse é o problema. O problema é a consagração e a desconsagração das coisas. Existem coisas que a gente consegue orar, quebrar a consagração. Tem coisa que não tem jeito, sabe, gente? Por exemplo, tudo que envolver culto não tem como quebrar a consagração. Eu já falei muito, inclusive no YouTube tem um vídeo meu já falando sobre essa questão da música do mundo, essa questão da adoração contrária a Deus. E nesse vídeo também eu expliquei os 2 pilares de queda, são os pilares que envolvem a adoração, que são artes, né? E sexualidade. Por quê? Porque todas as vezes na Bíblia que o povo de Israel pecava, adorando outros deuses, Deus vinha na boca dos profetas e usava a palavra sexo. Quando o povo de Israel pecava com outros deuses, Deus falava assim, vocês fizeram sexo com outros. Vocês, Israel, que são casados comigo, vocês tiveram comunhão espiritual e sexual com outros. Deus chama sexo e culto e adoração da mesma coisa, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Tem coisa que não tem como quebrar a consagração. Não tem como o cara pegar uma prostituta e levar para um quarto e dizer, Senhor, abençoa, Pai, quebra a consagração. Não tem como, porque aquilo ali envolve adoração. Ou é para Deus, ou é para outro, que não é Deus. Mesma coisa a música, ou é para Deus, ou é para outro, que não é para Deus. Ou é para alguém, também não é para Deus, entendeu? Então, tudo que envolve culto e adoração. Não dá para fazer assim, vamos dar uma oradinha e quebrar a consagração. Não, não tem como quebrar. Por quê? Porque já vem da fonte. Aquilo já vem consagrado, já vem oferecido. A canalização já foi feita, entendeu? Por isso que não tem como. Quando é culto, quando é adoração, quando envolve essas palavrinhas, culto e adoração, a gente não pode brincar. É pecado? Depende. Essa é a resposta. Não é um assunto fácil, nem simples de se resolver. É complexo, é detalhado, tem muitos detalhes. Então, para alguns, é o quê? Qual é a resposta? Não vou. Para outros, qual é a resposta? Vou tentar fazer de um jeito, vou criar de um jeito, vou fazer uma quadrilha só com louvores. Legal, me convida que eu também vou. Se tiver uma festa assim, de preferência que tenha a parte diet das comidas, que eu não posso comer açúcar, mas enfim, seja qual for, não é uma resposta simples, não é uma resposta assim, é ou não é pecado. Depende, entendeu? Como muitas coisas. Se houver adoração, gente,
aí fica ruim a situação pra gente. E o bicho vai querer pegar, entendeu? E a gente não vai deixar ele pegar. Então não abre legalidade, só isso. Consagre sua vida ao Senhor Jesus e não brinque com esse assunto. Porque Deus realmente ele tem ciúme do primeiro lugar. Na Bíblia você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus fica irado com a adoração contrária. E ele leva a sério, gente, pequenas coisas do mundo espiritual ele leva a sério. A gente aqui quer deixar pra lá, ai não, eu quero curtir essa festa, ai Deus, você me entende, né? Porque, poxa, eu tô afim de curtir, tô com uma saudade do mundo. Assim, tem um monte de gente assim, crente, gente, de igreja, evangélico, não é? Pessoas que não creem no que a gente crê, não. É gente que crê, mas que nessa hora esquece da fé. E Deus tá vendo, então vigia. E se você é pastor, toma esse cuidado. Se você quer fazer, vou fazer evangelismo esse mês, a gente faz sempre, todo ano, toma esse cuidado. Limpa, não deixa entrar adoração contrária, não deixa música errada, passa um pente fino de limpeza, de verificação e faz com que tudo flua, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar e vai honrar cada um de nós, por esse esforço da gente não se misturar com o que desagrada a Ele. Amém? Eu creio que o Senhor contempla o nosso coração, nossa intenção, e Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Amém, gente? Então, se até aqui você era ignorante sobre esse assunto, você não tinha conhecimento sobre esse assunto, Deus sabe e Deus te perdoa o tempo da ignorância. Agora, a partir de agora, você tem conhecimento, gente. Não faça aquilo que você sabe que vai desagradar ao Senhor, segundo aquilo que nós, cristãos evangélicos, cremos, acreditamos. Amém? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.